Se você é o tipo de pessoa que olha para uma mesa de som, coloca a mão na cabeça e fala, Nossa, quanto botão, o que eu faço com isso? continue nesse vídeo que eu vou te ajudar. Bom, pessoal, antes da gente começar efetivamente a falar o que é uma mesa de som, para que ela serve, eu quero dar alguns recados. O primeiro é que esse vídeo é uma parte de uma série que eu vou fazer explicando o geralzão de uma mesa de som. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque aí nos próximos vídeos você vai ficar sabendo quando eles forem publicados aqui no canal. Uma outra informação que é importante é o seguinte: eu estou fazendo esse conceito, essas explicações, pensando em alguém que nunca teve contato com uma mesa de som, aquela pessoa que tem até um certo receio, mas que possivelmente já teve que mexer em uma mesa de som, seja numa situação de evento, por ser filmmaker, ou tem uma mesa de som meio paradinha ali em casa, mas não sabe aproveitar 100%. Então, se você é a pessoa que já mexe em mesa de som, já tem uma certa familiaridade, talvez esse conteúdo não seja o mais indicado para você. Apesar de que eu acho que mesmo quando a gente já tem um conhecimento, a gente pode sempre adquirir um novo saber com uma outra pessoa explicando talvez de uma outra forma ou trazendo uma informação que a gente não lembrava ou até mesmo não sabia. Um outro recado também que eu quero dar é o seguinte: eu estou utilizando uma mesa de som, nesse caso aqui é um modelo da Zoom, uma mesa chamada L12. Eu tenho uma outra mesa aqui ao meu lado também que eventualmente eu vou pegar aqui e mostrar com a finalidade de comparar, mas é claro que a maioria das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo não vão ter exatamente a mesma mesa, o mesmo modelo. Então, o meu objetivo aqui é passar um conhecimento para que você consiga raciocinar e interpretar as informações do seu equipamento ou daquele equipamento que eventualmente você vai precisar operar. Um outro recado importante também: não é porque eu estou falando de mesa de som que o conhecimento vai ser aplicado exclusivo somente à mesa de som. Por quê? Sobretudo quando eu trago as informações mais técnicas, teóricas, eu estou falando de áudio. E áudio não é nenhuma novidade, não é nada novo, nenhuma informação nova que eu estou passando quando eu passo a falar, portanto, das questões teóricas, dos fundamentos do som. Então eu não estou trazendo nenhuma novidade, eu não estou inventando nada aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo é juntando o conhecimento teórico com o conhecimento, vamos dizer, mais prático, que é operar uma mesa de som. Mas se você não tem uma mesa de som e mesmo assim você quiser assistir esse vídeo, o convite fica porque as informações que eu trouxer vão poder te ajudar também em outras áreas, de repente até mexer melhor num gravador, ou de repente entender melhor a sua DAW de gravação e mixagem. Então o convite fica para você mergulhar junto comigo aqui nesses próximos 4 vídeos e usar esse conhecimento para o seu interesse. Então, por mais que não seja o mesmo equipamento, a mesma mesa, você vai aprender a raciocinar para interpretar as informações. E por fim, um último recado importante, e aí eu juro que eu paro de dar recado. É o seguinte, gente, o objetivo não é ficar, por exemplo, nos comentários fazendo uma consultoria particular. Ah, Ayrton, eu tô com uma mesa de som lá na minha igreja e eu queria fazer tal coisa porque tem uma live, tal, tal, tal. As circunstâncias, elas são muito particulares, né? São coisas muito específicas de cada, de cada setor, de cada logística que cada um tem, de equipamento, de estrutura, de pessoas envolvidas em equipe. Então, assim, não teria como, de fato, eu ficar vendo comentário por comentário e pensando, olha, no seu caso você precisa de tal equipamento e você liga tal coisa em tal coisa, porque na verdade a melhor forma de fazer isso é vendo, né, pessoalmente e tendo uma conversa mais aprofundada. Então não vai ser nos comentários que vai dar para responder essas questões. O que vocês podem fazer? Vocês podem, como eu falei, entender o conceito, porque entendendo o conceito você vai poder interpretar de acordo com o seu equipamento, e se tiver alguma coisa no meio termo que por acaso não tenha sido abordada aqui, eu vou lembrar que lá no portal AveMakers, no site avemakers.com.br, tem diversos cursos, e aí assistindo esses cursos você vai conseguir alinhar o seu conhecimento. Então de repente você quer fazer uma live. Tá, eu não vou falar sobre live aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre o fundamento do áudio e sobre mesa de som.
mas a mesa de som pode ser utilizada numa live. Então, o que você pode fazer se você quiser realmente utilizar uma live, colocar outras câmeras? Vai lá no portal, assista os cursos sobre live, sobre fotografia, sobre câmera. Tem cursos meus de áudio também sobre fundamentos do áudio, mais aprofundado, e aí você vai juntar todo esse leque de conhecimento e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver os seus problemas. Ok, pessoal, então dado o recado, vamos agora para o que mais interessa, fechou? Então, o que é uma mesa de som? É bem curioso que se vocês pegarem, por exemplo, um manual traduzido, até de um outro idioma e tal, muitas vezes quando chega em português numa tradução bem literal, você vai encontrar a mesa de som, né, também traduzida como misturador de som, misturador de canais. E no inglês é chamado mixer. E aqui eu quero fazer uma analogia. Mixer a gente entende, obviamente, então como uma mesa de som, mas também talvez você já tenha visto ou tenha na sua casa um mixer. Por exemplo, aquele negócio lá que tritura, mistura massa para fazer bolo, tritura legumes, ou até mesmo um liquidificador. Um liquidificador não deixa de ser um mixer. O que você faz com o liquidificador? Vamos fazer aqui uma analogia para entender qual é o intuito de uma mesa de som, né? No liquidificador, vamos supor que eu queira fazer uma vitamina. Beleza. Então eu vou colocar lá, por exemplo, maçã, banana, mamão e leite. Aí eu vou colocar tudo isso lá no liquidificador e vou colocar para bater. A partir do momento que eu bater aquilo vai virar um caldo, né, um suco, uma vitamina e eu vou tomar. Então eu não tenho mais como separar, né? Então depois que bateu, eu vou ter lá aquele líquido, aquele caldo e eu vou tomar. Não tem mais como eu recuperar a banana e fazer a banana voltar para o seu estado natural. O conceito da mesa de som é quase que o mesmo, mas assim, não que não tenha como depois voltar ao estado natural. Isso vai depender do que a mesa de som é capaz de fazer enquanto gravador de som, beleza? Mas vamos ainda utilizar essa analogia para vocês sacarem que, já que a mesa é um misturador, é um equipamento que foi desenvolvido para a gente conectar vários tipos de microfone, vários tipos de instrumento, vários tipos de informações de áudio que nós desejarmos, e essas informações vão ser, portanto, misturadas, ó, entendeu? Misturador de som, e essas informações vão sair geralmente através de um canal que a gente chama de master, que é o LR. Ou seja, nesse LR é basicamente aquele caldo do liquidificador, onde todas as informações vão estar contidas, reunidas, fragmentadas, tá? Em um arquivo estéreo, LR. Poderia até ser mono também, mas eu vou falar aqui de LR, então lado esquerdo e lado direito. E essas informações vão ser destinadas, vão ser entregues para algum lugar. Que lugar é esse? Depende. Esse lugar pode ser, por exemplo, um par de caixas de som que vão estar destinadas para o público poder ouvir uma apresentação, alguma coisa que está acontecendo num palco. Esse LR pode ser entregue para um outro equipamento, por exemplo, uma placa de captura de vídeo para fazer uma transmissão ao vivo. Esse LR pode ser somente uma gravação feita na sua DAW de preferência ou no cartão, caso a mesa como essa possui, né, a possibilidade de colocar um cartão para gravar e aí você vai ter um arquivo LR de todos os canais. Enfim, depende para onde você quer destinar esse sinal. Então, o que é importante que você entenda é que, tal como um mixer, um liquidificador, mistura várias informações, a mesa também vai cumprir esse papel, tá? Tem uma outra questão também que é interessante da gente pontuar aqui, que assim como quando eu vou fazer uma vitamina eu posso escolher o quanto eu quero colocar de banana, o quanto eu quero colocar de mamão em relação ao gosto que eu quero, né, no resultado final, a mesa de som ela também nos permite isso. Então, além de misturar as informações de áudio, ou seja, além de misturar as frutas, né, do liquidificador, eu posso escolher quanto eu quero da presença daquela fruta. Isso a gente pode traduzir como volume, né? Então na mesa a gente vai ter também, por exemplo, os faders. Quando não é fader, vai ser um botão que a gente vai poder ajustar o volume. Então, quanto que eu quero, por exemplo, do bumbo da bateria em relação aos outros sons? Lembrando que como eu vou misturar, essa relação do quanto tal elemento vai estar presente em relação ao outro, ela é muito importante. Então, essa é, assim, vamos dizer, o conceito, né? Esse é o conceito básico da mesa de som. É para isso que ela serve e tem casos de mesas de som que, além de misturar os canais, vão permitir também uma gravação em multipista. Essa mesa aqui, por exemplo, dá para gravar no cartão SD multipista
e também dá para gravar multipista através de um cabo USB que eu mande lá para o meu computador. Vão ter mesas de som que vão ser mais simples, que não vão ter essa possibilidade de gravação, e vai depender então do equipamento que você tem em mãos. Mas, de um modo geral, como eu falei, o objetivo é receber várias informações de áudio e aí a gente trabalha com essas informações de áudio da forma que acharmos melhor, mas segura aí que eu já vou chegar nessa parte. Então vamos lá. Um primeiro ponto que muita gente acaba se confundindo, e eu não falo nem só em relação à mesa de som, lembrem que eu falei lá no início do vídeo, pode ser que esse conhecimento te ajude a resolver outras questões que você tenha, tá? A gente diferenciar o tipo de canal. Então, basicamente, a gente vai ter canal de entrada e canal de saída. O canal de entrada, ele vem do inglês input, né? Então, você pode pensar entrada, né? Já ajuda aí você a lembrar. Entrada, input. Input significa entrada. Deu para entender? Então, fechou. Quando a gente está falando de um canal de entrada, input, significa que nós vamos mandar para a mesa e ela vai receber um sinal. Exemplo, se eu conectar um microfone aqui no canal de entrada da mesa, significa que eu quero mandar o sinal desse microfone para a mesa, então ela vai receber esse sinal. Para que esse sinal seja ouvido, ele precisa sair. Então vai ter um canal de saída na mesa que vai ter, portanto, essa função. Lembram que eu falei que dava para a gente, por exemplo, pegar o LR, mandar para um par de caixas, mandar para um gravador, mandar para uma placa de captura de vídeo, enfim. Então, o sinal que sai, a gente vai mandar para algum lugar. Ok, até aí eu imagino que deu para entender, certo? Uma informação que é importante, gente, entenda bem realmente essa diferença de entrada e de saída. Não misture as duas coisas, porque aí é onde tem muita confusão de um fluxo de sinal que poderia ser simples. Lembrando que eu vou falar de fluxo de sinal no próximo vídeo, e isso para mim é uma das questões mais importantes do áudio como um todo. Porque não adianta nada você ter teoria, ter conhecimento, mas não conseguir se virar na hora e ficar em pânico. Ah, o som não está chegando. Ah, o som não está saindo. Isso é porque você provavelmente não está conseguindo entender o fluxo de sinal e interpretar as informações. Mas isso vai ser para o próximo vídeo, mas vai ser muito importante que você assista para conseguir se virar, beleza? Antes da gente chegar nessa parte de fluxo de sinal, é importante que você entenda bem essa diferença de entrada e saída. E geralmente essas coisas não se misturam. Eu não vou colocar regra, beleza? Regra não é uma coisa que eu gosto, não. Não coloque isso como uma regra no seu dia a dia, mas, em geral, um canal de entrada não vai ser conectado em um outro canal de entrada, da mesma forma que um canal de saída não vai ser conectado em um outro canal de saída. Por exemplo, vamos voltar àquela questão do microfone. Eu conectei no meu canal de entrada um microfone. Esse sinal vai sair e eu vou ligar em um outro equipamento, por exemplo, uma placa de captura que vai fazer a transmissão de um vídeo. Beleza. Nesse equipamento que vai fazer a transmissão de um vídeo, ele vai ter provavelmente então uma conexão de entrada. Então, o meu áudio sai da mesa de som e entra em um canal de entrada de um outro equipamento. Ele não sai da mesa de som em um canal de saída e entra num canal de saída. Então, geralmente, canal de entrada vai para saída, canal de saída vai para entrada, canal de saída vai para entrada, canal de entrada vai para saída. Geralmente é isso. Então, se você já conseguir colocar isso na sua cabeça e diferenciar o que é um canal de entrada e o que é um canal de saída, eu já acho que provavelmente você não vai errar onde você vai conectar o seu microfone, o seu instrumento ou até mesmo a sua caixa. Fechou? Então agora vamos falar de uma outra questão que também é muito importante e eu vou repetir. Isso aqui que eu vou falar agora não é só para mesa de som. Tem muita gente que tem problema de estar com o áudio saturado, com o áudio distorcido, ou falar, pô, tá muito baixo aqui o sinal que está chegando no meu equipamento, a pessoa não sabe o porquê, acha que é algum problema. Quando, na verdade, a gente tem uma questão que são os níveis de sinal. Nós trabalhamos em geral com 4 níveis de sinal, mas aqui eu vou falar especificamente de 3, tá? Que é, respectivamente, na verdade que são, né? O sinal de microfone, o sinal de instrumento, o sinal de linha
E a gente tem um quarto sinal, que é o sinal de alto-falante, que eu não vou trazer muito aqui para essa questão, porque é uma coisa mais pontual, beleza? Como o próprio nome diz, o sinal de microfone é destinado para receber, adivinhem vocês, sinal de microfone, obviamente. Então, quando você vê lá na mesa de som, por exemplo, aqui a gente tem mic barra line. Significa que nesse canal a gente vai poder receber um sinal de microfone e um sinal de linha. Olha só como mesa de som é parecida. Eu vou pegar essa outra mesinha aqui, ó. É bem diferente, né? Na verdade, assim, o visual eu sei que é diferente, a construção da mesa é diferente, porque essa aqui tem uma outra questão que essa aqui não tem, tá? É normal. Mas a gente pode aplicar, ó, o conhecimento. Da mesma forma que eu tenho mic e line aqui, eu também tenho mic e line aqui. Então, se a gente souber essa informação, logo eu interpreto nessa mesa e interpreto nessa mesa. Lembram um sinal que eu falei de alto-falante, né, do speaker? Eu não tenho nessa mesa, mas eu tenho nessa mesa aqui. Deixa eu ver onde ela está. Aqui, ó, speaker output. Por quê? Porque esse canal aqui, esse nível aqui, ele é destinado para você ligar equipamentos que vão ser ligados em um alto-falante. Então, por exemplo, uma potência, um amplificador. Essa mesa, além de ser uma mesa de som convencional de misturar os canais, ela também amplifica uma caixa de som que seja passiva. Mas ó, não pira não fica assustado com essa ideia. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma caixa que não tem amplificador, que não tem uma potência interna, essa mesa é capaz de amplificar. Então por isso que ela tem esse speaker output, enquanto essa não, tá? Mas, ó, sem bagunçar o conhecimento, isso aqui não é uma coisa que tem muito a ver com o que eu quero trazer, eu só não quis deixar de falar, eu quis comparar, beleza? Ok, deixamos de fora então esse nível de sinal de alto-falante, que é uma coisa muito pontual e específica, e vamos falar daqueles níveis que são mais comuns de serem encontrados nas mesas de som. Em geral, você vai encontrar os canais com nível de microfone e nível de linha. Em alguns casos, há nas mesas de som como essa uma chavinha que, se ativada, vai habilitar o Hi-Z, que vai casar a impedância. Calma, o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você ainda não tenha pegado essa questão e não tenha pensado o que eu vou falar agora, mas se não pensou, tudo bem, pensa comigo. Até agora eu estou falando microfone e linha. Tá, microfone você já entendeu que é o próprio microfone. E linha é o quê? Linha é o sinal que, por exemplo, os equipamentos tendem a se comunicar. Então, se eu tirar a saída de som, né? Se eu pegar essa saída de som aqui dessa mesa e ligar em uma outra mesa, em um outro equipamento profissional, esses equipamentos vão trabalhar em nível de linha, que é o sinal mais forte que a gente vai ter entre esses três que eu estou comentando respectivamente, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, um CDJ, né, um equipamento de DJ, e quiser receber esse sinal aqui na mesa, eu vou estar provavelmente recebendo desse equipamento um sinal de linha e ele vai chegar, portanto, aqui na mesa de som. Por que não é de microfone? Porque o equipamento não é um microfone, ele é um CDJ, alguma coisa desse tipo. Geralmente, equipamento vai entregar sinal de linha. Ponto, é isso que você precisa entender. E microfone é, obviamente, microfone. E aí eu não estou falando ainda do instrumento, né? Vocês podem então estar se perguntando, se não, vem aqui comigo, ó. Já que você está falando o tempo inteiro, linha, microfone, linha, tá, e aí onde que entra um instrumento nessa história? Se eu quiser conectar, por exemplo, o meu violão, o meu contrabaixo na mesa de som, e eu estou vendo aqui, ó, microfone, linha, não tem nenhum canal falando instrumento. E aí, então não dá para ligar? Sim, dá para você ligar sim. Tem algumas mesas, como essa, que vai ter o casador de impedância, o Hi-Z. Então ele vai pegar o seu sinal de instrumento e vai, vamos dizer assim, ele vai converter, vamos pôr entre aspas, tá? Ele vai converter, ele vai casar a impedância e ele vai deixar esse sinal que é um nível de instrumento em um nível de microfone. Então vai estar adaptável para qualquer uma dessas conexões. Ah, Ayrton, mas a minha mesa não tem Hi-Z, não tem essa chavinha aí que você está mostrando. E aí, o que eu faço? A gente tem o que nós chamamos de Direct Box, também abreviado como DI. O que é o DI? Ele é um casador de impedância. Aqui na frente a gente tem duas conexões do tipo P10, né? Aquela conexão popular do cabo da guitarra. E aqui a gente vai ter
a conexão de entrada. Já vai, ó, juntando as coisas que eu estou falando, a conexão de entrada. Então, se eu conectar o meu instrumento aqui, por exemplo, o meu violão, eu quero que esse som saia, não é? Então você está se perguntando, tá, então tem que ter uma saída. Tem sim, ó. A saída está aqui do outro lado, que é uma saída do tipo XLR, aquela conexão típica dos microfones. Então, essa saída aqui, eu vou conectar um cabo de microfone e vou mandar para a mesa. Pronto. Então, esse equipamento aqui, ele é capaz de adaptar esse sinal de instrumento em um sinal de microfone. O que eu preciso que você entenda é o seguinte: sinal de microfone combina com microfone, sinal de instrumento combina com sinal de instrumento, sinal de linha combina com sinal de linha. O que você não pode é misturar essas coisas. Por quê? Se você conectar, por exemplo, você tem um sinal de linha e aí você manda esse sinal de linha para uma entrada que seja, vamos dizer, sensível ao microfone, você concorda comigo que você está pegando um sinal muito forte e mandando para uma entrada que tem um nível de sinal muito mais fraco? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai saturar essa entrada, você vai distorcer, porque chega um sinal muito mais forte do que aquele canal é capaz de receber. E isso acontece com muita frequência, não só com mesa de som. Às vezes você vai fazer a cobertura de um evento e aí você pede para a pessoa lá que está fazendo o som, tem como você me mandar aí um LR do que você tem na mesa de som aí da sua operação? Aí a pessoa fala, beleza. E aí a pessoa pega e manda para você um sinal de linha, só que você está com um equipamento que só tem a sensibilidade do microfone. E aí você vai ficar com o áudio todo distorcido que não vai te servir. O contrário a isso também pode acontecer. Por exemplo, se eu quiser conectar um microfone em uma conexão de linha, logo esse sinal do microfone ele é tão fraco perto do sinal de linha que vai ser praticamente inaudível. Então, as coisas têm que casar, as coisas têm que dar um match, entendeu? É tipo um Tinder ali da mesa de som, dos canais. Então, microfone é com microfone, linha é com linha. E aí, quando você não tem como estabelecer essa relação de uma forma natural, automática, aí você tem esses recursos, como por exemplo o Direct Box, ou se a sua mesa tiver a chavinha do Hi-Z, como por exemplo essa daqui. Então, no caso dessa mesa, se eu quiser ligar, por exemplo, o meu violão, eu posso ligar no canal 1 ou no canal 2, porque somente esses canais têm esse casador de impedância, os demais não têm. Eles têm um botão também, mas que é para uma outra questão, beleza? Essa ideia de impedância, essa ideia do nível de sinal é importante de você sacar, porque isso vai te ajudar em eventos, quando você for conversar com um técnico de som e você quiser fazer a gravação, por exemplo, no seu gravador de mão, no seu gravador portátil. Isso pode ser interessante quando você quiser, por exemplo, fazer algum tipo de adaptação. Ayrton, eu queria ligar a minha mesa de som na entrada de microfone do meu computador. Por que provavelmente isso não vai dar certo? Vou repetir. Você vai tirar um sinal de linha da sua mesa de som e mandar para uma entrada do computador, aquele P2, que é feita para microfone. E essa entrada não suporta um nível de sinal tão forte quanto aquele que você está enviando. Então, provavelmente isso não vai dar certo. Então, ajuste os seus níveis de sinal, tá? Para você conseguir mandar as coisas de uma forma correta em seus respectivos níveis. E aí você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Bom, pronto. Agora respira aqui, ó. Respira fundo comigo. Se você ainda não entendeu muito bem essa questão, eu sugiro que você volte no vídeo, vá interpretando essas informações aos poucos, com cuidado, beleza? Que você vai entender, mas se não entender, deixa aqui nos comentários também. Lembrando que não é consultoria, tá? Não é, Ayrton, eu quero fazer uma transmissão ao vivo na minha igreja. Não, não é isso. Se você não entender o conteúdo que te leva ao raciocínio que eu estou propondo, você coloca aqui nos comentários para a gente achar uma forma de te ajudar. Então, feita essa parte, vamos agora falar de uma outra questão, que são os canais extras. Até agora eu estava falando de canal de entrada e de canal de saída. Isso aqui é o princípio da mesa de som, é o princípio do áudio, tá? É o mais basicão que a gente vai ter. Mas Ayrton, eu só tenho canal de entrada e canal de saída? Não, você tem alguns outros canais que têm alguma relação com isso, mas que não são exatamente canais de input e de output. Por exemplo, nós temos em algumas mesas o que nós chamamos de canal auxiliar. O que é o canal auxiliar? Como o próprio nome diz, é um canal que auxilia, né? Mas ele auxilia o que exatamente?
esse canal auxiliar, ele pode às vezes estar associado ao canal de entrada, mas geralmente ele está associado ao canal de saída. Pensa assim, mais uma analogia, você está numa sala de cinema. Você provavelmente entrou e tem a possibilidade de sair pelo canal não, né? Pela porta principal desse cinema. Mas também você tem outras portas em alguns outros lugares da sala, como por exemplo, as saídas de emergência, que vão te levar para algum outro lugar. Então é uma outra possibilidade que você pode sair, paralela, né? Então vamos pensar aqui num exemplo prático utilizando essa mesa aqui como referência. Eu tinha falado para vocês que aqui no meu LR eu posso pegar esse LR, o meu master, né, minha saída principal, e mandar para algum outro equipamento. Beleza. Que equipamento pode ser esse? Eu vou usar como exemplo aqui um par de caixas de som que vão estar lá para o público, tá? Então imagina aqui um palco, uma casa de show, e aí você tem a banda lá no palco e você tem aquelas caixas que ficam direcionadas para o público. Então eles vão ouvir o que sai do master, né, da saída principal. Mas os músicos que estão no palco também precisam se ouvir. Então talvez você já tenha reparado que os músicos costumam ter algumas caixas no chão, né, no palco, que são os monitores de referência. Quando não, ou quando além dessas caixas, eles também utilizam fone. Só que, como é um canal auxiliar paralelo, ele não é, vamos dizer assim, escravo, né, do canal de saída principal. Então você pode fazer uma mixagem diferente, uma mixagem personalizada, aquela que o público está ouvindo. Então o público está ouvindo tudo lá, o baterista, o guitarrista, o cantor, o tecladista, geralzão. E aí o técnico de som vai fazer os ajustes, né? Lembra daquela história da vitamina, de acordo com o que ele acha que seja interessante o público ouvir. Mas não necessariamente os músicos querem ouvir a mesma coisa que o público. Por exemplo, pode ser que o baterista ele prefira ouvir mais o contrabaixo no fone ou numa caixa que esteja próxima a ele do que, por exemplo, o cantor. Então o baterista fala, manda mais baixo para mim. E aí o cantor fala, eu não quero tanto baixo não, manda mais o piano e a guitarra para mim, porque são os instrumentos harmônicos que ajudam ele a se encontrar na música, a cantar dentro do tom e tal. Então como que a gente faz isso? Através da saída auxiliar, tá? E através disso eu vou conseguir fazer então uma mix personalizada. No caso dessa mesa de som, como ela é uma mesa digital, eu vou fazer isso de uma outra forma. Eu vou selecionar o canal que eu quero fazer, né, essa mandada personalizada e vou conectar um fone nessa mandada que eu escolher ou uma caixa de som. São todas as mesas que tem isso? Não. São todas as mesas que eu vou selecionar o canal auxiliar? Não. E como eu falei, algumas mesas simplesmente não têm uma saída auxiliar. Ah, meu Deus, isso é um problemão? Não, não é um problemão. Porque você vai escolher o equipamento em função do que você precisa que ele te entregue de recurso. Então uma mesa que vá ser utilizada em ao vivo, né, que precisa de muita coisa, é claro que ela vai ter mais recursos. Agora, se você tem uma mesa mais simples, mais caseirinha, de repente para fazer um barzinho, ou que te ajude num evento, alguma coisa do tipo, talvez ela não tenha e talvez isso não seja um problema. Então, por exemplo, essa mesa aqui, ó, que eu já havia mostrado, ela não tem uma saída auxiliar independente da saída master, da saída principal. Ela até tem uma saída de monitor em que eu posso sim conectar uma segunda, uma terceira caixa que fique virada para os músicos ou, enfim, para uma outra questão, só que essas pessoas vão receber exatamente uma cópia do que vai sair na saída principal. Eu não tenho aqui em cada canal de entrada ou em algum outro lugar uma forma de escolher e mandar só uma coisa para aquela saída. Então, essa aqui é uma mesa mais simples, ela tem uma outra funcionalidade em relação a essa. E fora dessa questão do canal auxiliar, a gente pode encontrar em algumas mesas também um canal de insert. Nessa mesa eu não tenho canal de insert, tá vendo como são as coisas? Nessa mesa aqui, eu também não tenho canal de insert. O que seria um canal de insert? É tipo um canal auxiliar, tá? Ele vai te auxiliar em alguma coisa, mas geralmente, diferente do canal auxiliar que eu trouxe aqui como um canal paralelo à saída de som, o canal de insert ele está mais associado ao canal de entrada. Então, se antes do meu som chegar aqui na mesa e sair para a caixa, eu quiser conectar um segundo equipamento que fique entre a mesa de som e o estágio final desse som, que vai ser, por exemplo, uma caixa, eu posso conectar esse equipamento
num canal de insert. Por exemplo, vamos supor que eu queira conectar um compressor, tá? Então eu posso colocar esse compressor no canal de insert e se a mesa tiver um canal de insert, vai ter um botão onde eu vou dosar quanto eu quero que aquele equipamento que está insertado no canal tenha de presença ou não no resultado final do meu som. Mas assim, ó, canal auxiliar e canal de insert não é uma coisa que, se você é leigo, você vai utilizar tanto, tá? Então não precisa também pirar nessa informação. Eu estou apenas trazendo porque eu não queria deixar essa parte do conhecimento simplesmente jogada. Mas eu repito que o mais importante até esse momento, se é uma coisa muito nova para você, é você entender o canal de entrada, a diferença dos canais de entrada, onde você vai conectar as fontes sonoras, e os canais de saída. Fechou? E agora, para a gente finalizar o vídeo, eu vou falar do Channel Strip. Isso aqui é uma coisa simples e é onde muita gente se assusta. Por quê? Você olha para uma mesa de som e você vê um monte de botão. Aí você fica, meu Deus, quanto botão, como é que eu vou aprender a mexer em tudo isso? Isso porque essa mesa aqui não tem tanto, viu? Talvez essa aqui tenha até mais se comparar ao tamanho, né? Mas enfim, vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 botõezinhos em um único canal. Aqui eu tenho 2 botões que eu giro, né? Então, se for pensar em botão que gira, essa mesa aqui tem mais. Enfim, elas estão próximas, né? Mas talvez com essa ou com essa você já se assuste. E o que eu quero que você entenda é que basicamente é tudo a mesma coisa. Quando a gente está falando do canal de entrada, do Channel Strip, basicamente o que você vai ter em um canal, você vai ter no canal ao lado. Vamos por canal aqui para a gente comparar. Exemplo do microfone de novo, tá? Para ficar claro. Vou conectar um microfone aqui no canal 1. O primeiro estágio desse sinal é ser amplificado, porque lembra que a corrente, o sinal do microfone, ele é bem baixinho, então para isso ser audível você vai ter que aplicar ganho. Então eu tenho aqui um botão de ganho, né? Aqui que eu vou eventualmente então e efetivamente dar ganho naquele sinal que eu estou recebendo. Eu vou fazer minha estrutura de ganho, que eu vou falar num outro vídeo, porque é muito importante também. Mas agora é só para você entender, tá? Visão geral. Então eu tenho aqui o botão de ganho. Abaixo eu tenho o botão de compressor. Eu não vou falar disso aqui porque muitas mesas não têm, mesas mais simples não têm, e essa mesmo sendo uma mesa um pouco mais complexa, ela ainda assim tem um único botão para mexer no compressor, sendo que o compressor é um efeito que tem diversos parâmetros que a gente controla, como ataque, decay, release, threshold, e eu não tenho como mexer nisso. Então, basicamente, ela tem um compressor que atua de uma única forma, já estabelecido, já determinado, eu não tenho como alterar. A única coisa que eu posso fazer é escolher o quanto eu quero ou não dessa relação de compressão na mesa, né? Mas não muito mais que isso, porque se realmente eu tivesse todos os parâmetros de um compressor, eu teria vários outros botões aqui embaixo para poder fazer o ajuste de cada parâmetro que esse efeito me proporciona. Geralmente uma mesa de som não vai ter isso, a não ser aquelas mesas gigantescas, né, de estúdio, ou mesas de ao vivo que já tenham também um rack de efeitos presente e tal. São mesas mais complexas. Essa aqui é uma mesa intermediária. Essa mesa que eu estou mostrando o tempo inteiro aqui, ó, vamos dizer que é uma mesa bem simples, tá? Mesa basicona e tal. Essa daqui já é uma mesa intermediária e tem aquelas mesas de estúdio, tem aquelas mesas de ao vivo, de show gigantesco, tipo Rock in Rio, que aí são mesas mais avançadas. Então, vamos pular o compressor, porque geralmente você não vai encontrar em mesas mais simples. Mas, se vocês repararem, eu tenho o ganho, o compressor, um botão que eu seleciono o canal que eu vou fazer alguma modificação, um botão de Hack and Play, que é uma característica dessa mesa, porque eu posso gravar o som no cartão, um botão de mute, que aí eu silencio o canal, e um fader, onde eu controlo o volume. E aí, se a gente for para o canal ao lado, eu estava dando exemplo aqui no canal 1, vou até selecionar aqui, ó, selecionei o canal 2. Se a gente for para o canal 2, a gente vai ter também o botão de ganho, o botão de compressor, para selecionar, Hack, Play, Mute e um fader de volume. Se a gente for para o canal 3, a mesma coisa. Então, ó, do canal 1 até o canal 8 é basicamente a mesma coisa. E ainda continua muito parecido nos próximos canais. O que vai mudar é que esses canais são feitos somente para linha, que aqui eu posso receber o sinal do meu computador através do cabo USB, enfim, é uma particularidade dessa mesa. Mas quando você vê um monte de botão, geralmente é tudo a mesma coisa. Bora para mais um exemplo? Ó. Olha só que coisa simples. A gente vai ter a conexão de entrada com nível de microfone e linha,
uma chavinha em que eu vou informar para a mesa, ó, você está recebendo um sinal de microfone, então se é microfone, chavinha para cima. Se é linha, a chavinha fica para baixo. Beleza. Então, essa informação você já deve ter entendido. Depois eu vou ter dois botões que são de equalização. Ainda não falei de equalização aqui nessa mesa, mas eu já vou chegar aí. Então eu vou ter aqui o agudo e vou ter aqui o botão para mexer no grave. Depois eu vou ter um botão para fazer uma mandada de efeito, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, um reverb, um delay, alguma coisa do tipo, e o botão de volume. Esse botão de volume seria basicamente a mesma coisa que esse fader aqui, só que ao invés de ser esse carrinho que sobe e desce, ele é esse botão rotacional. Se a gente for para o canal ao lado, é a mesma coisa, olha lá. Eu vou ter o canal onde eu conecto, a chavinha para informar que tipo de sinal a mesa recebe, o equalizador, depois o efeito e depois aqui novamente esse botão. E isso vai se repetindo. Então, quando você vê uma mesa de som com um monte de botão, é porque essa mesa tem vários canais e esses canais eles proporcionam basicamente a mesma coisa. Por isso que tem um monte de botão. Mas o que está no canal 1 é a mesma coisa que está no canal 2, que é a mesma coisa que está no canal 3. Isso assim, de uma forma bem simples, né, para você entender e não sempre colocando as coisas como uma regra, mas em geral é assim que acontece uma mesa de som. Então por isso que eu falo, separa o que é conexão de entrada do que é conexão de saída, porque quando você olha para a entrada, é aí que você geralmente vai ver aquele monte de botão. E conforme a mesa tiver mais recursos, mais botão ou mais botões, né, vão ter por canal. Diferente da mesinha aqui que eu acabei de mostrar, que tem o equalizador no próprio Channel Strip. Então o Channel Strip é isso, é você pegar um canal e pegar esse canal e fazer as devidas manipulações. É no Channel Strip que você vai ter, portanto, os recursos específicos daquele canal que você deseja fazer alguma modificação. Nessa mesa aqui, no Channel Strip dele, por exemplo, do canal 1, eu tenho o ganho, como eu falei, o compressor e volume, né, alguns outros recursos. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e aí, cadê o equalizador, né? A galera ama mexer no equalizador na mesa de som. Cadê o equalizador? Pelo fato dessa mesa ser uma mesa digital, lembram que eu falei que a gente tem aqui um botão que a gente seleciona o canal que a gente quer fazer uma modificação? Pois bem, eu vou selecionar o canal que eu quero fazer alguma modificação e diferente dessa que eu acabei de mostrar, o Channel Strip está resumido aqui. Então eu tenho, entre aspas, em muitas aspas, um único Channel Strip para todos os canais. Isso não significa que se eu colocar agudo, vai aplicar em todos os canais. Por quê? Porque eu vou selecionar o canal que eu quero aplicar agudo. Então, ó, canal 1. Se eu vier aqui no canal 1 e, por exemplo, vamos vir aqui, ó, no meu, aqui é o meu agudo, aqui é o meu agudo, né? Ó, vou girar totalmente para a direita, né? Dá até para ver aqui. Coloquei agudo no canal 1. Se eu selecionar o canal 2, pode ver que ele já não está mais com o agudo, porque essa modificação surtiu efeito apenas nesse canal que eu selecionei, beleza? Então, por que a mesa faz isso? Ela faz isso para conseguir ficar mais compacta, para resumir as informações. Ao invés de você fazer um channel strip gigantesco, que aí, consequentemente, teria que também aumentar o espaço físico da mesa para comportar mais botão, você consegue concentrar parte das informações que você mais vai precisar usar em um único lugar. E aí você seleciona o canal que você quer usar. Esse é um recurso que vem sendo muito utilizado por mesa de som digital, né? Porque aí você consegue até baratear o custo do equipamento, já que tem menos botão, tem menos solda a ser feita, o espaço da mesa diminui, isso é bom para a gente também que transporta tal, o equipamento. Mas, lembrando que se você está numa mesa que não é digital, se é uma mesa analógica, e você quer ter todos os recursos, por exemplo, você quer ter um equalizador paramétrico, esse channel strip vai começar a ficar maior. E cada informação que for adicionada nessa mesa vai ocupar um espaço, vai ocupar um botão, e isso vai começar a ficar maior. Mas lembre-se, por mais que o channel strip seja gigantesco, não se assuste com a quantidade de botões, porque geralmente o canal do lado é a mesma coisa. Então, se você entender a lógica de um canal de entrada, você pode aplicar esse conhecimento para os demais canais de entrada. Então, não importa se a mesa tem 8 canais, 12, 16, 24, 32, 64, não importa, porque geralmente o conhecimento que você vai aplicar vai ser os mesmos para esses canais. Exceto, é claro, aquelas
considerações mais específicas de um canal auxiliar, de uma mandada que você faz paralelamente, esse tipo de coisa. Mas basicamente também um canal auxiliar, se você entendeu um, você entende os outros. Então, não é tão complicado quanto vocês imaginam, não é um bicho de 7 cabeças. Os botões, eu espero que agora deixem de te assustar e que você consiga, portanto, né, com essa visão geral que a gente fez na mesa, associar os conhecimentos para conseguir tirar um som, para conseguir se comunicar com alguém num evento, com um técnico de som, entender melhor o que a pessoa vai te entregar. Ah, ó, você vai me entregar um sinal de linha? Beleza, então deixa eu já preparar meu equipamento aqui para receber um sinal de linha, entendeu? Pô, Ayrton, mas eu não tenho uma mesa de som, eu não tenho como praticar em casa. Tá bom, tranquilo, o que você pode fazer? Entra no site, pega uma foto de uma mesa de som, coloca lá o zoom e vai vendo o channel strip da mesa, vai vendo as informações que a mesa tem, né, as ferramentas, e vai associando isso com o que eu trouxe aqui no vídeo para você ir se familiarizando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi bastante informação. Assiste com calma, volta se for necessário e vai entendendo as informações que eu passei, vai pensando de que forma você pode utilizar a mesa de som ao seu favor, no seu projeto. Pô, Ayrton, então eu posso usar minha mesa de som para fazer um podcast, já que eu tenho um gravador de apenas um canal ou apenas de 2 canais e eu preciso ligar 4 microfones? Talvez, entendeu? Então você vai pegando essas sacadas e entendendo que de repente você pode adaptar a mesa de som que você tem na sua casa e você pode utilizá-la de uma forma melhor, e dessa forma você vai se familiarizando bem e não vai ficar mais em pânico quando você encontrar uma mesa de som. Eu espero ter te ajudado, lembrando que semana que vem continua, eu vou falar de outras questões da mesa de som, outras questões de áudio que podem te ajudar de uma forma geral. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. A gente se vê, até mais!